Está começando mais um episódio do FolhaCast, um podcast do Folha 360. E hoje nós vamos trazer mais uma personagem que faz a história de Mato Grosso. Ela, que é nascida no estado de Rondônia, traz uma história de superação para o estado de Mato Grosso. Hoje vamos conhecer essa vereadora que foi eleita pela primeira vez, primeira eleição, e ela já teve um sucesso enorme na urna. Comunicadora, jornalista, e dedicou mais de 20 anos ao serviço público e hoje representa a população cuiabana na Câmara de Cuiabá. Seja bem-vinda, vereadora Catiúcia Mantelli. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui, para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho e já parabenizar. Não conhecia aqui, né, a estrutura aqui do Folha 360 e deixo aqui parabéns, parabéns pelo pelo esse podcast. Eu acho que é sempre uma oportunidade, né, de alguém bater um papo, de interagir com a sociedade, trazer aqui um pouquinho dos projetos. Então, fica aqui meu agradecimento pela oportunidade e contar um pouquinho aqui da nossa história, dos nossos projetos e um pouquinho aí do que a gente planeja para o nosso futuro, né? Catiúcia, antes de você entrar na política, antes de você vir de Mato Grosso, você nasceu em Cerejeiras, em Isso. Rondônia. Me conta a sua historinha, como que foi? Diz que você foi vendedora quando você chegou aqui em Mato Grosso, teve uma história de superação. É isso mesmo. Eu costumo dizer muito que o meu maior orgulho hoje eu bato muito na questão da representatividade feminina. E é fácil você representar alguém quando você já está ocupando um espaço de poder, um espaço de decisão. Mas mais do que isso, eu gosto de dizer muito que eu represento aquelas meninas, né, que nascem no interior de uma cidade pequena, ou às vezes até mesmo numa cidade grande, mas com poucas oportunidades, e sonham aí com uma faculdade, que sonham aí de sair da cidade do interior e ir para uma cidade grande. Então eu nasci em Cerejeiras, uma cidadezinha lá do interior de Rondônia. Minha mãe é professora, meu pai trabalhava em fazenda como tratorista, derrubando madeira, né? A gente tem uma história de referência de madeira, madeireira, serraria naquela região. E eu terminei meu segundo grau ali, é, e 2 anos depois que eu tinha terminado meu segundo grau, eu ainda não tinha como ingressar numa faculdade. Minha mãe não tinha condições de pagar uma faculdade. Eu comecei a trabalhar aos 15 anos em supermercado, conciliando o horário de estudo com esse trabalho. E tinha esse sonho de fazer faculdade, de ser jornalista, era o que eu carregava no meu coração. E 2 anos depois de concluir o ensino médio, meus amigos fazendo faculdade, quem tinha estudado comigo, e eu tive uma oportunidade, né? Minha tia mora aqui em Várzea Grande, mora até hoje, minha madrinha conversou bastante com a minha mãe, deixa ela vir, eu cuido dela, porque a mãe também tem muito isso, né? De tirar a gente, deixar a gente sair lá do interior, vir para a cidade grande, morar sozinha. Então, com essa proposta da minha tia, minha mãe viu que seria aí a oportunidade, né, que eu teria na minha vida. E no último mercado que eu trabalhei ali durante 6 meses, a gente foi juntando ali latinha dos clientes que consumiam. E eu dei baixa na minha carteira, eu já tinha carteira assinada aos 18 anos de idade, dei baixa na minha carteira e tinha aí uma garantia de seguro-desemprego. E com o dinheiro que a gente vendeu as latinhas, eu comprei a passagem. Minha mãe juntou um dinheirinho para eu gastar aqui, para eu sobreviver um pouquinho, tinha o seguro. E com a venda das latinhas, eu comprei minha passagem de ônibus e desci em 2002. Em Várzea Grande, na verdade, eu morei primeiro. E ali a gente iniciou a nossa luta, a nossa história. Eu trabalhei de vendedora na Flamboyana, Couto Magalhães lá. E eu gosto muito de contar essa história porque quem viveu de transporte público sabia a emoção que era receber aquela cartela de passe, né? A gente hoje chama de vale transporte, cartão transporte, mas na época era passe de papel. E a gente almoçava fiado ali no shopping popular, que tem ali em frente à Flamboyana Couto Magalhães, e ao final do mês a gente recebia aquela cartela de passe, ia lá e pagava a comida, aquilo lá valia dinheiro, então além de salário a gente contava aquele passe. E assim a gente iniciou a nossa história, consegui entrar na minha faculdade, fui estagiária de alguns veículos, né, Folha do Estado, à época, e
Em 2005, eu ingressei como estagiária de comunicação na Assembleia. Então, ali iniciou a minha vida dentro da gestão pública, em 2005, onde eu fiquei até 2024, né, depois da minha eleição de vereadora. Então, foram 19 anos ali dedicados à gestão pública, onde nós fomos ocupando vários outros cargos ali de gestão. Você fez faculdade onde, Catiúcia? Eu fiz faculdade no IVE, lá em Várzea Grande, faculdade de jornalismo, então... Qual ano que você foi? Eu formei em 2003, eu fiz a... Minto, eu iniciei em 2003, formei em 2006, colei grau em 2007. Então tem uma turminha bacana aí da minha época ali, dessa época do IVE. E eu morava, né, no início da faculdade, eu morava ali no Jardim Aeroporto, no início da faculdade com a minha tia, depois de um ano fui morar sozinha, e aí morei em algumas kitnets em Cuiabá mesmo, quando eu trabalhava lá. E quando eu consegui esse emprego na Assembleia aqui em Cuiabá, aí eu saía da Assembleia à noite, ia para lá, para Várzea Grande, estudava e voltava de ônibus aqui, morava até o final da minha faculdade, eu morava ali no Baú, no bairro Baú, pertinho do Lixeira ali. Mas, e aí eu entendi que sonhos podem ser realizados nessa época, né? Porque onde que a Catiúcia ia fazer jornalismo? Então, eu entendi isso. E eu acho que eu nasci para isso, para comunicação. Até 2024 eu achava que era isso. Eu fiz faculdade em 2004, primeira turma de jornalismo da Unic. Na Unic. 2005, por onde que eu vou chegar, você já vai entender. 2005 entrou 2 calouros, né? Duas inspirações para mim hoje, que depois eles mudaram para o IVE, eles se transferiram para o IVE. Um foi para o IVE, outro foi para o UFMT. Que hoje ele é secretário lá do Tribunal de Contas, mandar um abraço para ele, meu amigo Raoni Rissi. Raoni Rissi. Era meu calouro na Unic. E o outro, você já fez parte da torcida organizada dele, que é o Cleverson O que é? O que é, né? As Clevetes. As Clevetes, sim, a gente ia pro time de futebol. Melhor cappuccino da Assembleia. Que é Putino, né? Que a gente apelidou, que é Putino. E muito legal que os dois estão juntos, né? Até hoje. Raoni e Keké estão lá junto no Tribunal de Contas. A Raoni foi pra lá, levou o Keké e estão os dois lá, uma dupla imbatível. Nosso abraço aqui pro Raoni e pro Cleverson. Catiúcia, quando eu vi muito o presidente da Assembleia, o deputado Max, te elogiando bastante. E aí ele falou assim, lembro de um discurso dele, que ele falou assim, a Catiúcia chegou aqui com o currículo dela, e ela criou uma oportunidade, e eu dei a oportunidade, e a gente não imaginava tanto que ela ia crescer, e hoje ela é uma vereadora. Então você virou até uma referência para o próprio deputado Max Fucci, que também é, assim como você saiu, ele também é um frentista, depois virou vereador, depois prefeito e agora presidente da Assembleia Legislativa. Então são histórias até parecidas. Foi fácil trabalhar com o Max nesse período todo que você teve lá? Trabalhar com ele foi fácil, difícil foi eu conseguir o cargo, né, primeiro, né? Como todo cargo comissionado, né, da Assembleia, Prefeitura, ou qualquer órgão público, a gente sofre cada vez que tem mudança de gestão. E eu já estava na Assembleia, já tinha trabalhado com outros 2 deputados que não estavam mais na Assembleia. E em 2015 o deputado assumiu o mandato, eu estava desempregada, tinha um filho, mãe solo, né? E meu filho tinha menos de 1 ano de idade ainda. E o deputado Max assumiu. E quem era Max? A gente não conhecia. Mas assim como toda mudança de gestão, todos os servidores que são exonerados pegam seus currículos e vão tentar para os gabinetes novos, porque os gabinetes dos deputados que já têm, eles acabam que já têm sua equipe montada. E nessas distribuições de currículo ali, eu entreguei meu currículo para o deputado Max. Falei, olha, eu sou assessora de imprensa, tal, vendi meu peixe. Ele falou assim, não, eu já trouxe meu assessor de Jaciara. E só que a minha sorte é que tudo que eu sempre peguei para fazer, e eu sempre fui muito curiosa. Eu nunca aceitava fazer, eu sou jornalista, mas eu fazia área de comunicação, eu aprendi a fazer projetos de lei, eu aprendi a fazer indicações, eu fazia área administrativa. Então, beleza. Aí ele falou, não, já trouxe meu assessor de imprensa, tal, que é o Zé Marques, né, tá até hoje. E aí eu falei, tá, então eu posso fazer projeto de lei, posso fazer indicação, sei fazer também. Ele falou, não, mas eu trouxe minha assessoria jurídica e tal, não sei o que. Eu falei, tá bom. Olha, eu faço ofício, faço memorando. Ele falou, não, mas eu já trouxe minha assessoria e eu precisando do emprego. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu falei, olha, eu sirvo café, eu preciso trabalhar, deputado, pelo amor de Deus, eu tenho um filho, sou mãe solo. E nesse meio tempo, o Marcelinho,
que era o chefe de gabinete dele, que tinha vindo de Jaciara também. Eu falei, Marcelinho, o que você precisa? Arruma alguma coisa que você não saiba, que não tem ninguém para fazer, que eu preciso fazer. E aí, no final, tinha uma equipe que veio com ele de Jaciara, muito pequena, né? E ele trouxe esse time de Jaciara, a linha de frente dele. Mas aí, eu tinha uma última cartada. Falei pro deputado, me dá 30 dias. 30 dias de teste. Se o senhor não gostar, o senhor me manda embora, não precisa nem pagar o meu salário de 30 dias, mas me dá 30 dias, porque eu confiava no meu trabalho, eu precisava daquele emprego. E, graças a Deus, ali, a gente teve 30 dias, eu fiquei assessora de imprensa dele por 30 dias. Em um ano, eu virei gestora de uma CPI que ele presidiu. Em 2017, ele assumiu a Secretaria de Estado de Assistência Social, eu fui como chefe de gabinete dele para lá. Em outubro daquele ano, ele foi para a Casa Civil como secretário-chefe da Casa Civil, eu fui como secretária adjunta da Casa Civil com ele. E aí depois, primeiro secretário da Assembleia, eu como chefe de gabinete da primeira secretaria. Depois, ainda por indicação dele ali, passei os últimos 5 anos na Assembleia como secretária de Serviços Legislativos. Então, com certeza, entrar na equipe do deputado Max foi a virada de chave na minha vida profissional, na minha vida política, entender o meu tamanho. E todas as oportunidades foram dadas aí, assim como não só para mim, mas como para muitas mulheres. A gente fala que ele é um deputado que dá oportunidade para todos da equipe, sempre o time dele cresce, as pessoas do time, mas a oportunidade que ele dá ali para as mulheres, inclusive nas formações de chapa, né? Tanto como vereador, agora como para deputado, as chapas dele proporcionais sempre para as eleições municipais ou estaduais são muito boas, sempre valorizando a mulher, nunca só com cumprimento de cota, mas sempre valorizando ali as mulheres, sempre dando essa preferência e sempre acreditando nesse trabalho das mulheres. Então, trabalhar com ele depois foi muito fácil. Essa bandeira do social, né, que é a bandeira dele, o deputado social, a gente também carrega isso no coração. Foi o que ajudou no resultado da nossa eleição, todo um trabalho aí social para os bairros, para as comunidades. Então, com certeza aí, minha referência política, meu líder e a pessoa que enxergou em mim um potencial político, com certeza foi o deputado Max. E eu queria saber, assim, Catiúcia, como que surgiu essa ideia de fazer o trabalho social, como que teve essa procura, porque, assim, eu já fui assessor de comunicação de deputado e a gente tinha muita dificuldade, e olha que fazer o trabalho social, de depois consolidar esses votos do social, porque quando você vai entregando, parece que na hora que chega na eleição eles querem o dinheirinho, eles querem alguma coisa por mais, parece que não reconhece um trabalho que você faz durante 4 anos ou 8 anos, não sei o tempo que você está fazendo esse trabalho social. Como que foi para você conseguir consolidar esse trabalho junto que você fazendo? E qual que foi a ideia? Surgiu assim do nada, você estava dormindo e falou assim, olha, amanhã eu vou fazer um trabalho social. Não, eu acho que sempre quando... Eu ouvi isso na minha campanha de vereadora. Sua sopa não vai dar voto. E eu sempre falei, não é a sopa que me dá voto. O que dá voto é o vínculo, a atenção e o carinho que você tem com as famílias que dependem dos projetos sociais. Eu fui uma criança, conforme eu falei, né? A gente veio de uma família muito humilde e eu, quando criança, participei de um projeto social. Eu falo, eu sou resultado ali da MMTC, Associação de Meninos e Meninas Trabalhadores de Cerejeiras, uma associação filantrópica que atendia meninos e meninas ali carentes. A gente ia para lá, tomava o café da manhã, almoçava e ia para a escola de barriguinha cheia. Sempre que eu tive oportunidades, a gente ajudava com o Dia das Crianças, com o Natal, mas sempre dentro de uma forma assim, eu consigo ir lá e comprar 3, 4 brinquedos para uma arrecadação de uma instituição, esse tipo de coisa. Durante a nossa passagem pela Secretaria de Assistência Social, o deputado criou aquele programa, né, que hoje é o Ser Família, mas à época chamava-se Pró Família. E eu, como chefe de gabinete, ajudamos, né, à época a escrever o projeto. E nós viajamos o estado de Mato Grosso fazendo a entrega desses cartões. E nessas visitas a gente entrava dentro de casas de pessoas. E eu gosto muito de falar com tristeza no coração, mas com a lembrança de que é o que faz a gente agir. Muitas geladeiras serviam para guardar panela, que nem a geladeira funciona. E as que funcionam tinham garrafas de água ou panelas com arroz. E isso faz a gente entender que existe um mundo fora da bolha que a gente vive e que as pessoas desconhecem. Existe ali famílias totalmente invisíveis aos olhos do poder público e da sociedade. E essa passagem
Secretaria de Assistência Social, me fez rever o meu passado ali, entender quantos projetos sociais mudaram vidas, inclusive minha, da minha irmã por muito tempo ali foi manicure, foi cabeleireira. Eu nunca servi muito para essas coisas, mas eu fiz os cursos lá e a minha irmã e outras crianças, dali saiu com a sua profissão, dali tem gente que até hoje tem sua renda daquilo aprendido naquela associação. Chegou o período de pandemia e a gente viu ali os projetos sociais fechando suas portas, não podia ter aglomeração, não podia, né, as pessoas não podiam conviver e as doações diminuíam também, porque as pessoas começaram a ficar desempregados, os próprios empresários estavam com dificuldades, então a gente fez o trabalho inverso. Enquanto os programas sociais fechavam, a gente foi para dentro dos bairros e a gente tentou ajudar essas comunidades. Os sopões, por exemplo, que a gente ajudava, eu não tinha meus próprios sopões, eu era parceira de alguns sopões que existiam à época, a gente deixou de fazer o sopão e servir no local e passamos a servir a sopa e marmitas para as pessoas levarem para comer em casa. Era uma forma de não aglomerar. E ali a gente entrou dentro das casas, e ali a gente entrou com os projetos sociais, cuidado com as gestantes, palestra sobre a violência doméstica, que ampliou muito na pandemia. Então, quando nós vimos, nós estávamos ali literalmente envolvidos com as comunidades carentes, com as comunidades que estavam vivendo o pior momento das suas vidas, que era a pandemia. Então, ali nasceu a AMAR, à época, Associação Amigos Motivados pelo Amor e Respeito ao Próximo, que hoje é o Instituto AMAR. Isso foi em 2020. E nesse meio tempo a gente foi transformando isso, foi regularizando, a gente conseguiu, hoje nós desenvolvemos 8 projetos sociais dentro do Instituto AMAR, não temos ainda uma sede própria, temos um espaço onde a gente guarda doações, onde a gente faz ali algumas ações, mas o nosso trabalho ele é pontual nos bairros, então nós temos nossos sopões, a gente estava com um trabalho de escolinha de futebol que a gente deu uma parada agora por questões até mesmo de recursos, a gente tem projetos com gestantes, então a gente tem projeto com idosos, a gente tem uma equipe que ajuda muito naquela parte do pós-cirurgia, com a necessidade ali dos processinhos de cadeira de roda, de muleta, dos equipamentos. Então, a gente entendeu a necessidade dessas pessoas. E quando a gente faz sopa, e eu falo a gente, porque eu estou literalmente lá dentro do projeto, todas as quintas-feiras a gente está lá junto, ajudando a servir essa sopa para as pessoas. E ali, na fila da sopa, eu descubro a gestante, a adolescente que está gestante e que não tem condições nenhuma de ter o seu filho, de não estar fazendo pré-natal, não tem qualquer parte do enxoval. Nós já socorremos crianças nascidas enroladas no lençol da maternidade porque foi para o hospital sem uma única manta. Ali na fila a gente descobre uma senhora que o marido caiu do telhado, arrumando o telhado, quebrou a coluna, quebrou a perna, está aguardando uma cirurgia há 3 meses, há 4 meses e não está trabalhando e não tem a renda dentro de casa. Ali a gente descobre uma pessoa que descobre um CA ou uma outra doença grave e a família está toda desestruturada. Então, ali a gente encontra a mulher que vive um ciclo de violência doméstica e não sabe a quem recorrer. Então, na verdade, o retorno político que isso nos dá não é a sopa que a gente serve, não é a cesta básica que a gente entrega, é o carinho, é a atenção, é a visita na casa dessa pessoa, é a disposição de falar, eu estou aqui, o que você precisa, e fazer sem essa intenção do voto. Porque quando a gente faz com a intenção do voto, isso fica muito claro para a sociedade. E quando a gente iniciou esse trabalho, a gente nem pensava em ser candidato, né? Foi 2020. Inclusive, em 2020, eu era coordenadora de uma chapa de vereadores, que eu era do PSB Mulher à época, então eu tinha ali os candidatos do PSB, nem candidata eu fui em 2020. Teve a eleição de 2022, a gente conseguiu trazer um pouco desse trabalho social com retorno para o deputado Max, e quando chegou 2024, meu único compromisso com a sociedade era, vou continuar fazendo esse trabalho e tentar sair da esfera de assistencialismo para um mandato com políticas sociais sólidas. E, por incrível que pareça, na abertura das urnas, minha maior votação foi exatamente nos bairros onde a gente tem os projetos sociais. A ponta, assim, mais votada no bairro onde eu tenho o sopão. Terceira mais votada no bairro onde a gente estava atendendo as gestantes, ou onde a gente tinha o outro sopão. Então, mostra que o cuidado faz com que as pessoas confiem em você, confiem no seu trabalho. Mais o cuidado e a atenção do que a doação em si. O acolhimento
é o que essas pessoas esperam. Falar nisso aí, eu tô aqui com o raio-x seu, Catiúcia. Vamos lá, né? Eleição de 2024, chapa do PSB, a chapa mais votada de Cuiabá. E aí que vem um ponto bem legal dessa votação dessa chapa. Você foi uma das pessoas que até ajudou a montar essa chapa, até para colocar as mulheres nessa chapa. Exatamente. Foi a chapa foi a eleição que mais teve candidaturas mulheres, Sim. que foi a do PSB, e acabou até com a sua eleição, a sua vitória nas urnas. Então, eu peguei aqui um raio-x da sua eleição, você ficou na 28ª colocação, com 0,87% dos votos, 2.785 votos, aonde você foi mais votada com 212 votos no bairro Novo Paraíso. No CPA1 você ficou na 5ª posição com 135, aí Jardim Vitória na 5ª posição, no Porto na 7ª, aí Residencial Paiaguás você ficou na 2ª posição, também contando com 95 votos. E aí o restante dos votos. E então, esses 2 lugares que você ficou, tanto em primeiro quanto em segundo, é onde está o Sopão, Novo Paraíso e o Residencial Paiaguás. Ali aquela região, quando a gente fala na região do Novo Paraíso, do Paiaguás, Jardim Vitória, eu transformei aquilo ali num polo de trabalho, porque é uma comunidade muito carente. Então, quando a gente fala no Jardim Vitória, no Novo Paraíso, no Jardim Florianópolis, no Paiaguás e no Jardim União, são esses 5 bairros. Esses 5 bairros são os colégios eleitorais. Mas as comunidades em volta deles, temos ali Milton Figueiredo, Jardim Imperatriz, Silvanópolis, Paraisópolis, Três Poderes, Itapuã, Paiaguás 3, que são os bairros carentes, que não têm os colégios eleitorais, que votam nesses bairros. Então, Novo Paraíso, eu abri o Sopão lá em 2020, no finalzinho de 2020, depois da eleição do PSB, a gente abriu o Sopão. Dona Dita é a nossa coordenadora, o Sopão está ativo até hoje. Às quintas-feiras, temos mais de 400 famílias cadastradas que a gente acompanha diariamente. Todas têm meu contato, eu estou no grupo, eu converso. E aí os bairros Vitória, Florianópolis, Novo Paraíso, Paiaguás, a gente fez vários mutirões de cidadania, levando cuidado para as mulheres, levando palestras. É um trabalho que a gente faz contínuo e direto. Não é a assessoria da vereadora Catiúcia que vai. Aliás, eu ia, né, antes de ser vereadora. E mesmo depois de vereadora, hoje a gente continua esse trabalho lá. Como vereadora, a gente conseguiu estender esse trabalho para outros bairros. Então, ali no Paiaguás, quando as pessoas perguntam, mas o Paiaguás são condomínios residenciais. Mas ali no Paiaguás vota o pessoal do Florianópolis, vota o pessoal do Milton Figueiredo, do Jardim Vitória, do Três Poderes, do Itapuã, do Silvanópolis. Então, são esses 5 colégios eleitorais absorvem ali todas essas comunidades carentes que são atendidas pela AMAR e pelo gabinete da vereadora Catiúcia. Eu vi que ultimamente você está brigando aí, brigando não, brigando é uma palavra muito feia, que a gente fala. Você está lutando pelo Silvanópolis e pelo Paraisópolis. Essa sua luta é mais uma do que quando você assumiu a cadeira. Antes de você entrar nesse assunto, eu queria saber sobre quando você ganhou a eleição, o primeiro dia que você assumiu o mandato, e de lá para cá, o que mudou da sua percepção antes de você falar assim, eu quero ser vereadora, mas quando você sentou na cadeira, você, olha, eu pensava que ia ser uma coisa, é totalmente ao contrário do que eu pensei, dá para me avançar nisso, onde eu pensei que ia avançar, não consegui avançar. Eu acho que é um espaço bacana para você até fazer você até prestar a sua conta, e depois eu quero que você fale sobre o Silvanópolis e o Paraisópolis. Não, tranquilo. Eu acho assim, nós que estamos de fora, inclusive, nós temos por cultura, e aqui eu tô falando de produção legislativa, tá? Antes de mais nada. A gente tem por cultura criticar a produção legislativa de um vereador. Mas depois que a gente entra lá, a gente vê que o vereador é extremamente limitado. Só compete ao vereador aquilo que não é da União, não é do Estado, não é da Prefeitura. Então, o nosso poder de legislar, o nosso poder de iniciativa é muito limitado. Então, você sobra ali para a gente fazer mesmo indicações para o calendário municipal, indicações de datas comemorativas, e que são coisas importantes, tá? Na hora que a gente pensa, a gente está aqui de fora, a gente não imagina o quanto isso é importante. Mas você imagina
por exemplo, a gente criou, por uma lei nossa, a Política Municipal de Cuidados Paliativos, que estava por 3 anos seguidos dentro como meta do Conselho Municipal de Saúde, que não havia uma lei ainda municipal. Então, nós fizemos a lei municipal e nós fizemos também ali, criamos também, através de lei, o dia do cuidado paliativo. Fizemos a sessão solene e a gente vê a importância disso, das pessoas buscando. Todo projeto, por menor que ele pareça para quem está fora da Câmara, todo ele demanda de um pedido de um cidadão, ou de um pedido de uma associação, ou de um pedido de um bairro, ou de um pedido de uma instituição. Então, quando você recebe no seu gabinete qualquer uma dessa situação, pedindo para você criar uma lei, pedindo para você inserir um evento daquele bairro, daquela instituição num calendário, você vai atender. Você não vai entender aquilo como um processo ou um projeto insignificante. Pode ser insignificante para o resto da sociedade, mas para quem foi ali, para quem pediu, para uma festa de uma igreja, por exemplo, que faz ali a sua festa há 15, há 20, há 30 anos, ter aquele evento reconhecido no calendário municipal dos eventos de Cuiabá é extremamente importante. Não só para demonstrar a cultura daquela comunidade, daquele evento, mas também ali para amenizar a burocracia na hora das licenças do evento. Então, são coisas extremamente importantes que, às vezes, quem não está lá entende como insignificante. Nós temos mais de 30 leis aprovadas nesse 1 ano e 6 meses de mandato. Nós temos mais de 50 projetos tramitando na Câmara Municipal de Vereadores. Nós temos mais de 30 requerimentos de informações. Nós temos aí mais de 400 indicações, algumas atendidas, outras não, que a gente fica ali ratificando junto à prefeitura. Então, a nossa produção legislativa, a gente procura fazer aquilo que é de interesse da sociedade, aquilo que é de interesse da população. Eu gosto de falar muito, às vezes, nesse sentido. A nossa limitação, às vezes a gente faz o projeto e a gente fala assim, o pessoal fala para nós, mas você fez isso, mas você sabe que isso não é iniciativa do vereador. Mas ele precisa ser levantado a discussão para quem, de fato, for responsável por aquilo, que levante a questão. Então, muitas questões a gente levantou dentro da Câmara. E hoje nós tivemos uma notícia maravilhosa, que o Senado aprovou o projeto de lei que permite o porte de spray de pimenta para mulheres, que foi um projeto de lei que a vereadora Catiúcia apresentou aqui na Câmara de Cuiabá, teve parecer contrário pela rejeição pela CCJ, a gente não chegou a votar o parecer em plenário, mas teve um parecer pela rejeição, porque por se tratar ali de um elemento químico, precisaria da legislação federal, mas mesmo assim nós apresentamos, nós fizemos a discussão, nós levamos para o plenário, nós passamos 60 dias debatendo esse assunto aqui em Cuiabá, e hoje o Senado aprovou, já havia sido aprovado pela Câmara, hoje o Senado aprovou, né? Falta aí só a sanção. Então, eu entendo que esses primeiros 18 meses de mandato nosso aí, nós fizemos aquilo que a gente se propôs a fazer e, principalmente, nós estivemos e continuamos ali do lado do cidadão, visitando os bairros, fiscalizando, levando os problemas, denunciando, levando para o plenário, levando para a tribuna, cobrando da prefeitura. Então, eu tenho certeza aí que a gente cumpriu com o nosso papel e, com certeza, a gente tem muito mais para fazer, não só em Cuiabá, mas para todo o estado de Mato Grosso, porque eu acho que quando a gente se propõe para fazer algo, ele tem que ser bem feito. E eu entendo que a gente tem feito isso, sim, com muita seriedade e focando muito no bem-estar do cidadão. E agora um dos seus objetivos é o Silvanópolis e o Paraisópolis. Isso aí está sendo agora tratado com muito carinho contigo. Você levou até para o presidente Max Russi. A comunidade Silvanópolis e Paraisópolis ali, eu já tenho um carinho muito especial. Durante a pandemia, a gente atuou dentro do Silvanópolis com a dona Antônia, que tem um projeto social lá. Então, a gente, à época, ajudava através da AMAR com cestas básicas, com cobertores. Temos aí no Instagram da AMAR, os primeiros vídeos, primeiras publicações são todas ali na região do Silvanópolis. E o que acontece? À época, já existia tramitando uma ação civil pública de desocupação ambiental naquela área. Quando eu lancei minha candidatura para vereadora, as pessoas ali do Silvanópolis falaram, vereadora, se a senhora quiser ganhar a eleição, a senhora precisa prometer que vai regularizar o Silvanópolis e o Paraisópolis. Mas nós já sabíamos dessa ação civil pública, né, de desocupação ambiental, e eu lembro que eu falei para algumas lideranças, eu não vou prometer algo que está fora do meu alcance.
Ali a gente tinha a questão das nascentes, a gente conhece bem a história ali. Hoje são 1.800 famílias, 1.200 no Silvanópolis, 600 no Paraisópolis. E agora, em abril, nós tivemos aí a sentença da ação civil pública pela desocupação. As famílias ficaram desesperadas, nos procuraram, porque houve até a procura por outras pessoas que entenderam que não seria capaz de resolver o problema, por se tratar de uma decisão também federal, do STF. Mas nós não desistimos. Nós levamos por quê? Junto à Assembleia. Porque a área ali é do governo do estado, não é do município, é do governo do estado. Então, nós levamos a demanda para o deputado Max, que na mesma hora recebeu ali os moradores, né? E aí, na hora, a gente propôs uma audiência pública conjunta. Então, eu propus um requerimento lá na Câmara, o deputado propôs na Assembleia. Nós fizemos toda uma mobilização junto a essas famílias. Foram mais de 500 moradores que participaram da sessão. Fizemos audiência pública. Em seguida, o deputado Max marcou uma agenda com o governador Otaviano Pivetta. Então, nós estivemos presentes tanto na audiência quanto na reunião com o governador, prefeitura, Câmara, Assembleia, Ministério Público, Defensoria, onde a gente dividiu algumas responsabilidades, né? Então, está em pé aí de fazer o estudo da área pela UFMT, que nós estamos aguardando aí para a próxima semana entregar o orçamento. A Assembleia se propôs a custear esse estudo, caso o governo não o faça nesse momento. Enfim, na semana passada, o promotor, doutor Carlos Eduardo, já encaminhou para nós a minuta do TAC, encaminhou para o prefeito Abílio, encaminhou para o governador Otaviano Pivetta, dentro daqueles pontos debatidos na reunião com o governador, dentro daquilo que seria a responsabilidade de cada um. E tão logo assine esse TAC, haverá também o pedido da suspensão dessa sentença, até que se cumpra ali a parte de cada um pela regularização. Os moradores sabem que alguns vão ter que sair, né, o que está em área de risco ali, mas a gente deu a tranquilidade e certeza que nenhuma família será tirada de lá antes do estudo, antes dessa regularização, e as que precisarem ser remanejadas serão feitas dentro de uma questão ali de habitação popular, ou próprio ali dentro do bairro, nos lotes que estiverem vazios, mas tudo vai ser feito ali, e as famílias tiveram aí, reacender a esperança, né, daquilo ali ser regularizado. São quase 30 anos. Em falar em regularização fundiária, Catiúcia, nós temos 1 ano e meio de gestão municipal, uma nova gestão. Você iniciou sendo base do prefeito. Hoje eu não sei como que está seu posicionamento, não sei se a gente pode falar que você já é de oposição. E o que aconteceu para que tenha mudado isso? E agora Cuiabá está falando muito sobre os terrenos de 180 metros quadrados e, por incrível que pareça, tem até condomínio de luxo que comercializa terreno de 180 metros quadrados. O que foi que virou lá a mesa de vocês, que você não é mais da base do prefeito? O que aconteceu nesse processo aí de menos de 1 ano e meio, já ter uma parte expressiva de vereadores contra a atual gestão? Quando a gente assume, foi meu primeiro mandato, eu sempre tive uma experiência de política dentro da Assembleia, estive dentro do governo, né, em cargo, inclusive ali junto, dentro da Casa Civil, como adjunta, acompanhando, e a gente sempre acompanhou o Executivo trabalhando em parceria com o Legislativo. Isso eu aprendi estando no Estado, estando na Assembleia, estando dentro do Poder Executivo Estadual, a gente sempre viu isso, Executivo trabalhando em parceria com o Legislativo, onde os deputados apresentam os problemas ali para o governo do estado, os vereadores da base, os deputados da base principalmente, e eles sempre buscam juntos uma solução. E é normal, desde nas minhas primeiras entrevistas, né, a gente deixou bem claro que nós acreditávamos muito na gestão do prefeito Abílio e que a gente estaria do lado dele. Nós sabemos como é assumir uma gestão, inclusive da forma como estava Cuiabá. Então, nós passamos aí esse primeiro ano, mas infelizmente nós vimos por parte do prefeito Abílio, ele gesta sozinho. Ele quer gerir Cuiabá sozinho, ele entende que ele não precisa do apoio dos vereadores, ele entende que ele não precisa pouco do que a gente leva de sugestão ou de conselho, pouco se é aceito. Então, a gente entendeu que não tem por que ficar batendo ali, tentando
algo que ele não tem interesse. Então, por muitas vezes nós levamos sugestões, nós levamos empresários, não no sentido de ajudar com Cuiabá, apresentamos projetos que foram vetados, que não havia necessidade de vetar, enfim. A gente entendeu, e por muitas vezes ele mesmo falou já, quem quer ir comigo vai, quem não quer, né? Ou seja, não há um entendimento de que as coisas possam ser construídas de forma conjunta por parte do prefeito Abílio. Então, se ele não quer a Catiúcia construindo com ele, se ele não aceita sugestões da Catiúcia, se ele não entende que o papel da Catiúcia é defender a população de Cuiabá. Eu fui eleita para cuidar de Cuiabá, do município de Cuiabá, e não para agradar prefeito. Então, se ele não entende esse papel, se ele não entende quando a gente precisa ali, olha, não tem como não assinar essa CPI, prefeito. O senhor pediu a investigação sobre a CPI, vamos assinar essa CPI. Então, se não há o entendimento de quando a gente apresenta uma denúncia, de quando a gente apresenta um requerimento, de quando a gente faz uma reclamação, então ele não precisa da vereadora Catiúcia. Então, hoje eu estou numa posição mais independente, não... Há muito tempo eu não sento com o prefeito para discutir qualquer assunto de Cuiabá, não sento, até porque sobre os terrenos, nós vereadores de base de oposição, estivemos na prefeitura, onde ele apresentou os argumentos dele, né? E os vereadores entenderam que não seria interessante essa mudança. Estou falando de vereadores da base, vereadores da oposição. Nós estivemos, ele apresentou os argumentos e nós ficamos aguardando ele enviar essa mensagem para a Câmara, para que a gente votasse. O que é normal, é uma lei, ela precisa ser mudada com uma lei. E simplesmente a gente amanheceu com um decreto, tipo, goela abaixo. A Câmara não vai aprovar, então eu vou fazer por aqui mesmo sozinho. E foi isso que aconteceu. Então, mais uma vez, ele demonstrou que não precisa da Câmara, que ele vai agir sozinho naquilo que ele entende. Então, não há por que a gente ficar ali se oferecendo para ajudar a gerir Cuiabá se ele não tem interesse no apoio da Câmara. Catiúcia, eu vou te contar um pequeno relato que aconteceu ultimamente nesses os 2 últimos meses aí. Não sei se você tem conhecimento, com certeza tem, da Câmara Setorial Temática da Enfermagem, que é gerida pelo deputado Max, de autoria do deputado Max, gerida pela presidente, que é a enfermeira Merielle. Recentemente, a Câmara Setorial avançou em vários pontos de discussões, inclusive a questão da saúde mental, e recentemente o Botão do Pânico, que faz parte do projeto do Vigia Mais Saúde. E esse foi um projeto que saiu de dentro da Câmara Setorial Temática da Enfermagem, foi discutido dentro da Secretaria de Segurança Pública, na época o Roveri, então o secretário, e saiu esse projeto. A Prefeitura de Cuiabá pegou o projeto, lançou o projeto do Vigia Mais Saúde, com o botão do pânico no HMC, em várias unidades de saúde, e nem sequer o prefeito citou a autoria do deputado Max, muito menos a CST. Como que você viu isso aí, né? Um projeto tão importante, e a gente sempre tem que dar alguns créditos, e esse crédito não foi, e aí deu a entender para a população que o projeto foi do Abílio. Surpresa zero. Abílio sendo Abílio. E isso a gente entende ali na Câmara que muitos projetos muitas sugestões que a gente dá, que ele não aceita no momento, depois de algum veta ali, enfim. Eu, por exemplo, apresentei um projeto, do meu planejamento, do meu programa de mandato, que eu apresentei durante a pré-campanha, e tudo bem, Samantha também apresentou, e tá tudo bem, ela é primeira-dama, que era o projeto de autodefesa, né, para mulheres. Eu bati nessa tecla durante toda a minha pré-campanha, durante a minha campanha, gravei vídeos, participei de academias, trouxe mulheres comigo em razão desse projeto, e a gente estava ali na base do prefeito Abílio, defendendo o prefeito Abílio, levando os projetos, e teve um momento que eu apresentei esse projeto como um projeto autorizativo. Autoriza o prefeito Abílio, mas é inconstitucional porque autoriza, mas o programa... porque quando você apresenta um programa, ele precisa ter um orçamento. Mas enquanto a gente trabalhava, a gente fez isso por meio de indicação, a gente fez isso por meio de projeto de lei, e o que aconteceu? O projeto Lutadoras nasceu dentro da Secretaria da Mulher, ok, parabéns Samantha, parabéns a Radassa, secretária da Mulher, mas a gente estava ali, era um projeto que o nosso projeto de lei começou a tramitar antes do programa Lutadoras ser, de fato, inserido na prefeitura, ser de fato ali criado de fato. Então, quando foi para votação,
o programa Lutadoras já existia. Então, se já existia o programa, já existia um orçamento, já existia. E quando a gente tenta criar uma lei, porque é um programa do município, que não foi criado através de uma lei, e quando a gente cria a lei do programa de autodefesa, a gente deixa essa responsabilidade para gestões futuras também. Então, seria uma oportunidade de deixar isso para gestões futuras. Mas, infelizmente, meu projeto foi aprovado pela Câmara, com parecer favorável da CCJ, onde inclusive a Samanta é presidente, deu um parecer favorável da CCJ, mas quando chegou na prefeitura ele foi vetado por não ter apresentado dotação orçamentária, por ser um programa autorizativo, enfim. Então, não havia nada que impedisse a sanção desse projeto. E à época também eu não consegui derrubar o veto do prefeito Abílio. E, infelizmente, acabou que mas a população conhece esse trabalho, sabe que a gente brigou, a gente sempre defendeu esse projeto. Mas, enfim, eu não me surpreendo quando o prefeito toma para si, assim, as questões de projetos, porque eu acho que vai acontecer muito isso ainda, principalmente esse ano. E ele continua insistindo com o projeto da Paula Calil. E na Câmara você é a primeira secretária, Paula Calil, presidente. Como que está seu relacionamento com a Paula? Meu relacionamento com a Paula continua um relacionamento extremamente respeitoso. Eu gosto da pessoa Paula, adoro a Paula, a gente trabalhou junto, a gente aprendeu a se conhecer. E eu acho assim que, infelizmente, o relacionamento entre os vereadores, a gente tem trabalhado para manter o máximo possível, né? Infelizmente, essa intervenção aí do Abílio acabou gerando algumas situações, mas eu acho que a gente tem conseguido conduzir lá dentro da Câmara. Respeito a presidente, vereadora Paula Calil. Acho, inclusive, pelo que eu acompanho de Cuiabá, uma das melhores gestões dentro da Câmara enquanto presidente. Não tiro aqui nem um pouco o mérito dela enquanto presidente, a mudança da casa, a produtividade da casa, a reforma da casa, o acolhimento das pessoas, a Procuradoria da Mulher, a sala de amamentação, a sala da mulher. Então, fica aqui todo o meu respeito e reconhecimento à gestão da presidente Paula Calil. Mas política se faz com lealdade e com compromisso. Então, em 2024, tão logo acabou a eleição, nós começamos a desenhar uma campanha de presidente com o deputado Wilde, que era do grupo do PSB, e a gente teve uma proposta aí de uma mesa 100% feminina, com a Paula presidente e eu primeira secretária, e eu deixei claro, só há uma condição de eu ser primeira secretária, que o Wilde recue do projeto dele. Então, apresentei o projeto para o Wilde, imediatamente ele recuou do projeto de presidente, falou: nós vamos fazer história juntos, vamos fazer a primeira mesa 100% feminina, eu participo desse projeto. Recuou da eleição dele de presidente, assumiu conosco, pegou na mão, minha e da Paula, e fomos atrás, fomos juntos. Foi o primeiro homem a declarar o apoio, o primeiro vereador eleito, na verdade, a declarar o apoio, né, a essa mesa 100% feminina, que no final deu certo, né? E graças a Deus, eu acho que para nós foi um momento histórico, um momento aí de valorização da mulher, de Tinha um reconhecimento. compromisso, não tinha, Catiúcia? Agora, havia o compromisso. Havia um compromisso meu, havia um compromisso da vereadora Paula. E eu falo o seguinte: depois mudou-se isso, mas da minha parte não vai mudar. Eu respeito a Paula, mas política eu aprendi nesses 20 anos dentro da Assembleia, que se faz com compromisso, se faz com lealdade. Eu continuo com o meu compromisso com o vereador Ilde Tax, com o grupo, né, que estava ali. Então, não se fala na pretensão da Paula candidata, ela só é candidata se mudar o regimento. Eu não acredito que chegue os 18 votos para mudança desse regimento, e se for votar, tem que votar meio que agora, porque não houve também a mudança de data da eleição na Câmara, também por uma questão ali de não cumprimento de compromisso, também porque a gente levou para votação uma mudança de data, onde a maioria optou por uma data, mas a minoria não aceitou igual fazer a mudança e precisaria dos 18 votos igual, enfim. Então, respeito a presidente, reconheço o trabalho dela, mas nesse momento, meu compromisso firmado em 2024, eu vou ser leal a esse compromisso até o final, até a eleição aí da mesa diretora. Catiúcia, a gente vai vendo assim que quando coisas que acontecem, eu não sei se é porque a Paula que é presidente, ou existe também uma falta de respeito também com as mulheres. Parece que ainda existe esse preconceito muito forte na política por ser mulher.
Mas ficou muito notório esse 1 ano e meio, e todo mundo fala, já virou um quarto, não fala nem puxadinho, né? Que a Câmara virou um quarto já do prefeito, porque quase toda sessão ele faz presente, e a gente não vê esses tipos de atitude na Assembleia Legislativa, a gente não vê o governador quase toda a sessão indo nas. Raramente o governador vai na Assembleia Legislativa, não é com essa frequência que ele vai. Então, assim, eu queria que você falasse esse posicionamento. Eu acho que tem muitos vereadores ali que não gostam dessa presença. Parece que é uma presença que acaba até intimidando vocês, ou até numa votação que é importante estar lá. Então, assim, você acredita que com o yield tax isso vai meio que cessar? Então, houve aí uma mudança nessa presença do prefeito na Câmara nesses últimos meses. Ele, no início do mandato, ele estava muito presente na Câmara. Os vereadores, numa reunião de colégio de líderes, conversaram com a mesa, conversamos com a presidente Paula, e houve uma conversa com o prefeito, e ele deu uma afastada nos últimos meses da Câmara. Esteve lá nessa semana passada, quando a gente tentou votar um projeto de decreto legislativo do vereador Didimo, onde a gente precisava de 18 assinaturas para sustar o decreto do prefeito Abílio. Então, ele esteve lá na sessão de quinta-feira passada, mas fazia um tempo que ele não ia na Câmara, até porque essa foi uma conversa entre os vereadores mesmo, né, tanto de base quanto oposição, que conversaram com a presidente Paula. E a própria Paula fez essa conversa com a Abílio e falou, e pediu para que ele não fosse tanto na Câmara, nos dias de sessões, que ele deixasse essa independência do Poder Legislativo. Então, houve um período aí que ele ficou, né, mais afastado, e, por surpresa nossa, na quinta-feira, ele esteve lá na Câmara, na quinta, mas já tinha um tempo que ele não ia. E a principal proposta do vereador Hilde é a independência do Poder Legislativo, que é o que a gente busca. E quando eu falo a gente não está falando de grupo político, a gente está falando de vereador eleito, independente se é base ou se é oposição. O que o executivo precisa entender, o que um prefeito precisa entender, é que ele e o vereador estão ali. O prefeito depende da Câmara para fazer as votações, mas a Câmara não é submissa ao prefeito. A Câmara e o prefeito são poderes independentes, legislativo e executivo, com seus poderes, com sua autonomia, com suas iniciativas, e há essa necessidade dessa independência. Então, essa é a principal proposta e o que nós buscamos ali da próxima mesa diretora. Tá. Quando eu falo também de machismo, né, vamos voltar de novo esse ponto do machismo na política, que é complicado isso aí. E é bastante, ainda é. Teve um influencer, tem um influencer que é candidato ao governo, Rafael Milas, que ele te critica muito, principalmente pelos vídeos que você faz com dancinha no TikTok. Você acha que o que ele ganha te criticando relacionado a isso, né? Qual mídia que ele vai ganhar fazendo uma crítica a uma vereadora mulher? Por que ele não faz uma crítica também para os outros vereadores que são homens, que também fazem coisa que é pior do que uma dancinha? Não, e assim, quase todo político faz um sextou com uma dancinha, homens e mulheres. Exatamente. Vereadores e deputados. E senadores. E senadores, inclusive. Mas o ataque está em cima das mulheres. O ataque está em cima das mulheres. E, assim, antes de ser vereadora, eu sou a Catiúcia. Eu sou a pessoa, eu tenho uma essência. Quem buscar o meu Instagram vê muitos vídeos com meu esposo, com meus filhos, fazendo dancinha, brincando com a família, cantando no karaokê. Eu não perdi essa essência. Quem votou em mim já me conhecia nas redes dessa maneira. Quem votou em mim já acompanhava a minha rede social. E uma vez eu até fiz um desafio numa entrevista. Falei, gente, quem não gosta de mim pode deixar de me seguir. E não houve nenhuma redução de seguidores por causa disso. Então eu acho o seguinte, ele não ganha nada fazendo isso e eu também não perco nada. Eu aprendi que eu não vou agradar todo mundo. Eu não vou agradar todo mundo, tem quem gosta e tem quem não gosta, assim como tem gente que gosta dele e quem não gosta. E quem não gosta dele não vai aprender a gostar por ele me criticar. E quem gosta dele, às vezes, não vai deixar de gostar de mim também, só porque ele está fazendo uma crítica. Então, eu aprendi, como eu falo, desde o dia que você decidiu, do dia que eu decidi ser candidata, nem depois que eu ganhei a eleição. Eu coloquei na minha cabeça que a estrutura emocional, ela precisa estar acima de tudo. Se você não tiver estrutura emocional, com o mundo que a gente vive,
com um estado, com um país, com uma cidade misógina, machista, a gente realmente não dá conta. Então, eu estou aqui, estou pelas mulheres, represento essas mulheres que às vezes ainda não tiveram a oportunidade, ou às vezes tiveram a oportunidade e não tiveram a coragem. Eu estou aqui para abrir portas, para abrir caminhos, quero que elas venham. Esse ano, a última eleição, nós tivemos, essa gestão, nós temos 8 mulheres na Câmara, e eu quero que na próxima nós tenhamos 12, 13, 14 mulheres na Câmara. Nós temos uma deputada na Assembleia, e eu quero que na próxima, que essa eleição, a gente passe a ter aí outras mulheres também, porque a gente entende que as mulheres começam a se sentir representadas, e esse tipo de ataque também passa a diminuir ou passa a ser visto com olhos diferentes pela sociedade. Então, em nada me atrapalhou as críticas que eu recebi. Não mudou minha produtividade na Câmara, não mudou as lideranças que concordam com o meu trabalho, não mudou meus projetos sociais nos bairros de Cuiabá. Então, eu sigo o meu mandato de vereadora sem nenhum prejuízo das críticas que eu recebi. Pelo contrário, as críticas, quando elas são construtivas, eu abraço elas, melhoro aqui, melhoro ali, mas quando elas são apenas por interesses próprios de algum outro projeto particular, isso não me atinge mais. E você falou agorinha, né, pra gente, que a Câmara te deixa até limitada. Você acha que é isso que vai te levar a buscar um mandato na Câmara Federal por causa dessa limitação que acaba ficando em Cuiabá e você tem que buscar até para os seus projetos andarem? E quais são esses projetos que você vai buscar dentro da Câmara Federal? Então, hoje, como pré-candidata a deputada federal, eu assumi o desafio, a convite do deputado Max, né, que mais uma vez viu uma oportunidade, falou: Catiúcia, o grupo precisa de você, o Podemos precisa de você, Mato Grosso precisa de alguém como você, representando nossas mulheres. E quando a gente fala das nossas mulheres, quando você fala em um mandato de deputado federal, você tem duas coisas que, como vereador, você é muito limitado. Primeira, com os recursos federais, principalmente na área do social. Hoje, você, com emenda municipal, às vezes até estadual, você não consegue construir uma escola, você não consegue construir uma UPA, você não consegue reformar um posto de saúde, construir um posto de saúde. Então, quando você visualiza os recursos federais para atender a área de saúde, a área de educação e a área de social, que eu entendo que é um tripé, saúde, social e educação, você já imagina melhorando a vida de muita gente. E principalmente na área da legislação. Hoje, os maiores problemas nossos estão por falta de leis que realmente funcionem aqui embaixo. E muito prática, feminicídio. A gente tem aí um problema sério, nós vivemos no estado com maior índice, que vem aí ganhando de forma sequente, aí, de forma seguida, o ranking com o maior número de feminicídios. Nós temos a lei que aumentou a pena por feminicídio, aumentou um monte de coisa, tornozeleira para não sei o quê, mas e aí? Quando é que o agressor é punido? Quando ele mata, quando ele esfaqueia, quando ele tenta o feminicídio. O feminicídio, para mim, é um crime anunciado. A mulher, quando ela é vítima de feminicídio, ela já tinha sofrido alguma violência ali. Às vezes várias já tinham uma denúncia, algumas já tinham até medida protetiva. Então, ok, a lei do feminicídio para depois do fato consumado. Mas a gente precisa proteger a mulher antes dela morrer. Não adianta a gente proteger a mulher depois que ela morre, a gente punir o agressor. Às vezes o feminicídio ele até vem seguido do suicídio. Porque a pessoa que mata, pensando, já programa que vai matar e vai tirar a vida, depois que ela faz isso, ele é um criminoso, ele é um bandido, mas antes disso ele é uma pessoa doente. Uma pessoa que tem coragem de matar a mulher, de matar a filha, se matar em seguida, ele é uma pessoa doente. Essa pessoa precisa ser retirada da sociedade. Nós precisamos retirar essa pessoa da sociedade para garantir que essa mulher vai continuar viva. E não simplesmente colocar ele num rol ali de violência doméstica, de colocar uma possível tornozeleira, colocar uma medida protetiva com a mulher. Então, a gente precisa retirar esse homem da sociedade, a gente precisa mudar as leis, nós precisamos evitar que o feminicídio seja consumado. E isso a gente só faz através de leis. Nós precisamos avançar
na licença maternidade das mulheres CLT, nós precisamos avançar, inclusive, na licença paternidade, que eu acho que é super importante a presença, não é um direito do pai, não é um direito da mãe, é um direito da criança, a presença do pai nos primeiros dias de vida ali. Eu passei isso com meu marido, que ficou 5 dias só comigo, e 2 deles, infelizmente, caiu no sábado e domingo. Eu programei do meu filho nascer numa segunda, porque meu marido teria 5 dias de licença maternidade, meu filho nasceu no sábado. Então, nós vemos aí o quanto as famílias, o quanto as crianças vêm sendo, o quanto a gente tem sentido a falta daquela instituição família. Então, a gente vê aí quantos pais, quantas crianças poderiam crescer com uma estrutura emocional um pouquinho diferente com a presença do pai ali, leis que protejam as nossas crianças também da questão do abuso sexual, de tantas outras coisas. Então, infelizmente, hoje, a nossa mudança, a nossa proteção, a proteção das nossas famílias, das nossas crianças e das nossas mulheres dependem de mudanças de leis lá em cima. Então, a gente precisa focar nisso, a gente precisa, e eu falo até mesmo do spray de pimenta. Agora, uma lei que a gente apresentou aqui, que teve parecer contrário, que a gente nem colocou em votação porque não teria os votos suficientes para derrubar o parecer, porque é uma lei que tinha que ser da União. E a gente vê isso acontecendo. Então, nós temos sim potencial para discutir lá em Brasília os projetos que podem realmente, de fato, mudar a vida do cuiabano, do mato-grossense e de todo brasileiro, né? Que as leis de lá daí são leis federais e mudam a vida de todo brasileiro. Do jeito que está caminhando aí, do jeito que a gente vai vendo o resultado das pesquisas eleitorais, tudo está, lógico que muda muito quando inicia a campanha eleitoral, mas tudo está tendo uma tendência de ter uma reeleição do atual presidente. Isso, você sendo eleita deputado federal, e aí nós temos um prefeito que ele acaba falando que ele não aceita o dinheiro federal. Como que vai ser você mandar uma emenda para Cuiabá? Você já analisou, você já pensou nisso? A Catiúcia hoje como deputada federal, conseguindo um recurso para a capital e seu recurso sendo o prefeito não querendo receber por ser do atual presidente. Bom, primeiro, eu acho que não só o prefeito Abílio, mas todo prefeito, todo governador, todo gestor tem que entender que o recurso é do cidadão. O recurso não é dele. O recurso vem para ser atendido, ele precisa ir de fato para ser executado o projeto. Mas isso é simples. Eu lembro que na, na gestão passada teve um momento em que vieram recursos e a prefeitura não tinha certidões para executar o recurso. E quem executou foi o governo. Não tem problema nenhum em pedir apoio para a Assembleia, encaminhar e tentar encaminhar aí o que for possível de emenda para a execução do Estado. Se o prefeito não quiser executar as emendas, a gente tenta. Como eu falo, tudo para nós é muito novidade. Se for preciso judicializar, a gente judicializa. Se for preciso pedir apoio do governo, a gente vai atrás do governo do Estado. Mas eu não acredito, eu não consigo acreditar que nós vamos terminar essa gestão sem aplicar recursos federais simplesmente aí por vaidade, né, de um gestor. Eu quero muito acreditar. Cuiabá tem muito recurso federal para receber, tem muito recurso federal agora para ser aprovado, que veio para Cuiabá já, e eu quero acreditar sim que o gestor vai executar esses recursos, porque não é um dinheiro do prefeito, é um dinheiro da sociedade, é um direito da população, e eu acho que, por obrigação, deve ser executado. Catiúcia, antes de a gente encerrar, eu queria sim, que você falasse, né, quais as áreas que Mato Grosso, Cuiabá e Mato Grosso precisam avançar nesses próximos anos. Então, uma das que eu sou muito clara, a área da habitação é uma das bandeiras que eu mais defendo, porque quando a gente fala em defender a família, a primeira coisa é a moradia, é a dignidade de ter ali a certidão da sua casa, o registro da sua casa, né, a escritura, e Cuiabá ainda tem muita irregularidade. Nós andamos durante esses 18 meses, avançamos muito na regularização de alguns bairros com os quais nós tínhamos o compromisso. Nós tínhamos o João Bosco Pinheiro, quando nós assumimos o mandato, a gente assumiu o mandato em janeiro, em fevereiro nos deparamos com uma liminar de despejo com autorização para derrubar as casas no João Bosco Pinheiro. Então, logo essa demanda chegou para mim, eu convoquei uma audiência pública, à época o vereador Jefferson também tinha feito uma audiência pública, mas como ele estava ali na oposição,
não tinha tido uma participação tão efetiva quanto na audiência que eu convoquei em parceria com ele, em parceria com a doutora Mara, mas eu convoquei ali uma audiência pública, onde nós conseguimos suspender a liminar, e enquanto aprovávamos uma nova REURB. Então, aprovamos a REURB, e em dezembro iniciou-se a topografia no João Bosco Pinheiro, né? E agora em junho era o prazo para a empresa, para a GeoGIS, entregar o mapa, né? Então, nós vamos até fazer essa cobrança da prefeitura, mas um trabalho aí, um resultado de um trabalho da Câmara de Vereadores através de audiência pública. O bairro Novo Paraíso 2 também, que é um bairro que a gente já vinha apresentando essa demanda nas gestões passadas, enquanto liderança ali dessa região. O bairro Pico do Amor e o bairro Alto da Boa Vista. Então, esses 4 bairros nós avançamos muito. O Novo Paraíso 2 já estão nos cartórios, já está no cartório os títulos, né, para serem escriturados. O João Bosco Pinheiro, que tinha uma liminar de despejo, já está em fase de finalização do mapa. O Pico do Amor ali, que foi um trabalho junto ao UFMT também, a Tecnomapas, e o Alto da Boa Vista, que foi um estudo da UFMT. Então, todo esse trabalho foi encaminhado, junto com a secretária Michele, que durante todos esses meses nos atendeu muito bem, de forma muito técnica, conhecendo o problema de cada um dos bairros. Avançamos muito, e se tudo der certo, até o final deste ano a gente entrega esses títulos. Então, essa parte da habitação, dessa regularização que a gente precisa fazer, esse cuidado com as mulheres, nós não podemos mais permitir que Mato Grosso continue no ranking de feminicídios. Nós precisamos mudar essa realidade, e essa pauta precisa ser tratada com prioridade em todos os poderes, em todas as esferas, mas principalmente em Brasília. E eu acho que essa questão também do social, nós ainda vivemos com uma comunidade muito dependente dos projetos sociais, então nós precisamos dar condições, educação, empreendedorismo, principalmente aí para jovens e para mulheres, para que elas não continuem dependendo dos projetos sociais, que o projeto social seja uma complementação para as famílias e não algo aí que mantenha essas famílias. Então, eu acredito muito que a gente trabalhando a habitação, saúde e educação, que é esse tripé, a gente vai tirar as famílias que ainda vivem aí hoje, tanto na linha da pobreza quanto abaixo da linha da pobreza. A gente tem que trabalhar para isso. E a questão aí desse ranking de feminicídio, a gente precisa tratar essa realidade como prioridade. A senhora tem uma história construída com fé, trabalho e perseverança. Gostaria que a senhora deixasse uma mensagem, principalmente para aquelas pessoas que hoje enfrentam dificuldades e que buscam realizar os seus sonhos. Qual mensagem que deixa? Eu tinha 3 sonhos na minha vida. Eu sonhava com uma festa de 15 anos e sonhava ganhar um Walkman, que é aquele toca-disco que era uma fita na época com foninho, e um tercinho de ouro. E quando eu fiz 15 anos, eu tive uma festa de 15 anos e eu morava numa chácara. Então, o fundo da decoração da minha festa era uma cerca de balaústre, com uma mesa, um bolo, um vestidinho de lese que minha mãe tinha feito e os balõezinhos coloridos pendurados. Mas eu realizei meu sonho. Eu ganhei um Walkman da minha tia naquele dia e ganhei um tercinho de ouro da minha mãe naquele dia. Naquele dia, eu descobri que os sonhos eles podem ser realizados. E eu costumo falar muito, principalmente para meninas que sonham. Todo mundo tem uma história. Todo mundo que chegou onde chegou tem uma história. Ocupar lugar de decisão hoje não é só ter mandato. Você pode ocupar um lugar de decisão aí na sua comunidade, ser voz para quem não tem, ajudar as pessoas com maiores dificuldades, aí, principalmente que às vezes não conseguem se expressar dentro das suas necessidades. Então, ocupar espaço de decisão hoje é um direito, é um sonho, e eu acho que todo mundo acreditando, consagrando todo o sonho a Deus, em primeiro lugar, porque às vezes a gente quer que é algo que não dá certo, porque não era para ser nosso. Então, consagrar a Deus e acreditar que é possível, e acreditar em si mesmo, antes de esperar que as outras pessoas acreditem. Eu acho que essa é a mensagem que eu sempre carreguei no meu coração, e que eu continuo carregando, e que eu falo sempre que eu posso, principalmente para as meninas que não têm perspectiva de oportunidades ali, de repente, pela situação que elas vivem hoje. Mas eu era como vocês. Então, fica aqui a certeza de que os sonhos, a gente sonha para ser realizado. Catiúcia, foi um prazer te receber aqui no
Folha Cash. Lembrando que o Folha Cash ele é um podcast do Folha 360. Então, se você quiser ficar bem informado, acesse folha360.com.br. E eu fico com vocês aqui com a nossa querida vereadora, que sempre disposta a servir, né, a população. E a gente fica para um próximo episódio. Até mais.